Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos e todas. Hoje vamos falar sobre um tema interessante. Vamos ler Isaías 58:12, que diz assim: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das brechas e restaurador de veredas para morar. Isso está em Isaías 58:12, mas em Ezequiel 22, versículo 30, o profeta diz: Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, ninguém achei. É muito triste esse texto. Há um grande contraste entre esses dois textos. Em Isaías, no capítulo 58, está escrito sobre o verdadeiro jejum. O jejum que Deus escolheu. E esse jejum vem acompanhado de muitas promessas, e 3 delas estão contidas no versículo 12, que diz assim: Os seus filhos edificarão ruínas. Seus filhos serão construtores capazes de restaurar aquilo que já não serve para nada. Eles reconstruirão aquilo que já havia sido destruído. A segunda promessa: você levantará fundamentos de muitas gerações, e os fundamentos, os valores, a solidez de muitas gerações serão levantados por você. Você será capacitado por Deus para reconstruir esses valores. E a terceira promessa: você será chamado reparador de brechas. O que é ser um reparador de brechas? O que é uma brecha? Pensem na brecha de um muro. Muro é proteção, mas se ele estiver com brechas, que proteção há? Se Deus lhe constitui para ser um reparador de brechas, quanta honra ele está lhe dando. Um reparador de brechas é alguém que dá suporte àquele que está rachado pela dor, pelas lutas, pela adversidade, pelas perdas. Aquele que está com necessidades especiais, está com fome, está desprotegido, está sem amparo. Sempre ensino e prego que nós devemos aprender a olhar para dentro de nós, para avaliarmos nossos sentimentos e atitudes. Mas hoje eu estou encorajando a cada um de vocês e de mim também a olhar para o outro. Há pouco tempo atrás eu vi numa história de ficção uma cena que me fez refletir muito. Uma mulher casada há 20 anos fez uma catarse. Quer dizer, catarse é aquilo assim, ela explodiu. Ela dizia ao marido o quanto ela era infeliz. E ele, perplexo, dizia que ele era muito feliz e que nunca havia imaginado que sua esposa não fosse. Afinal, ele nunca a tinha traído, trabalhou muito para ser um marido provedor, dando o melhor de si para a sua família. Ele fez tudo certo, ele só não fez uma coisa: ele não olhou para sua esposa para tentar perceber se ela realmente era feliz, se ele a estava suprindo em sua linguagem de amor. É um autor, um psicólogo, que tem um livro muito maravilhoso, o nome dele é Gary Chapman, não sei se é assim que pronuncia, que ele falou das 5 linguagens de amor. Quais são as 5 linguagens de amor? É o tato, as palavras de afirmação, o tempo presente, dar presente e serviço. Então, nós temos que descobrir qual é a linguagem de amor daqueles que convivem conosco, para que o tanque afetivo dele esteja cheio de combustível. É o que esse autor fala. Às vezes você pode fazer várias coisas, você pode dar um monte de presente para o seu marido, mas a linguagem de amor dele é tato,
ou então é serviço. Então aqueles presentes não estão surtindo o efeito que você gostaria. E aí, nesse sentido, ao invés de só olharmos para nós, nós temos que olhar para o outro, para podermos ser reparadores de brecha. Um dia, uma missionária que eu conheci em Guiné-Bissau me disse que eu era uma reparadora de brechas. Eu refleti sobre isso e guardei essa palavra no meu coração. Eu queria entender por que ela tinha dito isso. Muito tempo depois, quando eu e as minhas filhas nos deparamos com uma situação de decepção com relação a uma pessoa que frequentava a minha casa, uma delas me disse: Mãe, você que é culpada dessa situação, porque você que sempre traz esses trastes aqui para casa. Ela disse brincando, não estava me acusando. Mas isso também me fez refletir sobre as minhas práticas. E em minha reflexão veio a palavra daquela missionária: Sandra, você é reparadora de brechas. Senti que aquela palavra que ela me deu vinha do Senhor e que Deus tinha me levantado para ser reparadora de brechas. Então eu fui para a Bíblia e pude perceber que Deus quer que todos nós sejamos reparadores de brecha. É claro que você não precisa trazer alguém para tua casa, para morar com você e depois te trair. Não estou falando desse extremo, um extremo que eu cheguei. Mas que impressionantemente eu não me arrependo, porque eu fiz tudo o que eu podia por essa pessoa. Eu dei todo o amor que eu podia. Se ela não recebeu, ela não recebeu. Porque lá em Ezequiel, Deus estava triste ao ver que não havia ninguém diante dele para reparar as brechas das pessoas aflitas, desprotegidas, desamparadas e necessitadas. Não havia ninguém que reparasse as brechas de Israel. Ele buscava quem pudesse fazer isso, mas não encontrava. Isso me ensina que temos que nos apresentar para reparar as brechas uns dos outros. Em Neemias, no capítulo 6, há uma passagem assim: ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, inventavam fazer-me mal. E eu enviei mensageiros a dizer: eu faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que eu pararia essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Deixa eu contextualizar. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, para o Império Medo-Persa, tá? E Israel ficou todo arrasado. E aí, num determinado momento, Neemias, que era o copeiro do rei, ficou triste e, enfim, o rei falou: pode ir reparar os muros de Israel. E ele foi para reconstruir os muros de Israel, porque toda a nação, naquela época, era cercada por um grande muro, exatamente para se proteger dos exércitos inimigos. Então, voltando aqui, Neemias teve que enfrentar a oposição de Sambalate, de Tobias e de Gesem. Primeiro zombaram de Neemias e o desprezaram. Depois lançaram acusações falsas sobre ele, sugerindo que ele estava se rebelando contra o regime persa. Escárnio e difamação são armas poderosas nas mãos dos inimigos. Os inimigos fingiram dar uma mensagem de Deus, mas Neemias percebeu que aquela mensagem não vinha da parte de Deus. Não pode haver inspiração divina numa profecia que nos convida a sermos fracos na fé. Homens perversos fingem falar de Deus para alcançar os seus propósitos. Falsos profetas aparecem frequentemente na história da verdadeira revelação. Mas o verdadeiro crente, no entanto, não desiste.
Ao contrário, persevera. Então, os versículos 15 e 16 do capítulo 6 de Neemias diz assim: acabou-se, pois o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, sempre haverá em nossas vidas os Sambalates e os Tobias para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar, mas temos que resistir a eles. Temos que fazer o que Deus nos manda, ainda que muitas vezes soframos decepções e dores. Quando Deus manda que Moisés mandasse 12 espias para olhar a terra prometida, 10 voltaram desanimados, porque eles só viram os empecilhos, só viram os gigantes, só viram as muralhas. Somente 2, porque a Bíblia diz que em Caleb e Josué havia um outro espírito. Qual era esse espírito? O espírito de fé, o espírito de confiar em Deus, o espírito de ter o olhar focado em Deus e não nas resistências, e não nas adversidades, e não nos obstáculos. Temos que fazer o que Deus manda, ainda que soframos decepções e dores. Olhando para a minha vida, lembrei-me de muitas pessoas a quem fui chamada para reparar brechas. Algumas delas me decepcionaram, me causaram dor e não se colocaram diante de Deus para que Ele, através de mim, pudesse reescrever uma nova história. Mas com muitas outras não foi assim. Com muitas outras, eu pude ser usada por Deus para reparar brechas da vida delas. Muitas pessoas que estão comigo até hoje, juntas, uma sendo intercessora da outra. E aí eu pude lembrar com alegria que tantas e tantas vidas, e em maior número, permitiram que suas brechas fossem reparadas, que seus muros fossem reconstruídos. E para a glória de Deus, eu fui usada pelo Senhor para isso. Então, nós não podemos desanimar diante de uma decepção. Fulano me decepcionou, então eu nunca mais quero me relacionar. Não, não faça isso. Busque a Deus. Ele quer que você seja um reparador de brechas. Ele quer que eu seja um reparador de brechas. Ele quer que nós estejamos a serviço dos outros para ter um ombro amigo, para ter uma palavra de ânimo, para matar a fome se o problema for fome, para dar uma roupa se o problema for nudez, para visitar aquele que está enfermo. Isso é ser um reparador de brechas. Isso é cumprir a profecia lá de Mateus 25, que Jesus disse: tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestisse, e assim por diante. E os discípulos perguntaram: mas quando nós tivemos com fome? Quando vocês mataram a fome de um pequeno, de um pequenino, de um necessitado? Quando vestiram, quando foram visitar? Então nós temos que estar à disposição do Rei Jesus para servir ao outro, para ser reparador de brechas para quem está desprotegido. Que você e eu, que nós possamos meditar sobre isso e peçamos ao Senhor para nos dizer quais brechas cada um de nós tem que reparar no outro, naquele que está em necessidade, naquele que está precisando de cada um de nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.